Olá, meu nome é Ana Laura Coutinho, sou psicóloga clínica e hoje, nesse dia tão especial, em nome da Ascana, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres que têm trabalhado no setor canavieiro, que têm desempenhado um excelente trabalho, que têm oportunizado para a empresa um grande crescimento e, além de tudo isso, também tem se tornado cada vez mais fonte de inspiração para as próximas gerações, né? E hoje, nesse dia especial, nós também falaremos sobre um assunto muito importante para a mulher, que é sobre autonomia feminina, que é a capacidade de se autogovernar e de gerir a própria vida. Para isso, nós vamos então discutir em 3 pontos, que seriam então a autonomia na parte das finanças, a autonomia emocional e a autonomia na parte social e profissional. Falando um pouquinho sobre a autonomia feminina na parte das finanças, é muito importante, que essa autonomia ela se desenvolva desde muito cedo. Mas nunca é tarde demais para que nós venhamos a aprender a construir uma consciência financeira. A consciência financeira, eu digo que ela é importante por quê? Porque as pequenas escolhas que nós fazemos hoje, elas vão impactar de forma significativa o nosso futuro. Então, a mulher, nós como mulheres, nós vamos nos sentindo cada vez mais seguras quando nós temos essa autonomia de tomar decisões em relação ao nosso futuro, como, por exemplo, de conseguir se capacitar em algo que nós temos desejo, de buscar algum tipo de aperfeiçoamento na nossa área. E tudo isso vai sendo construído se nós temos um meio para conseguir se planejar para, então, alcançar o nosso objetivo. Mas, como eu havia dito anteriormente, nunca é tarde demais para que nós venhamos buscar essa consciência. Eu costumo dizer também que é importante que nós venhamos encontrar o equilíbrio entre fazer decisões baseadas na forma racional e decisões baseadas no lado emocional. É muito importante que, se tratando de finanças, a nossa consciência e as nossas decisões elas sejam muito mais racionais do que emocionais. Se eu tomo decisões partindo mais do emocional, eu, consequentemente, posso trazer consequências que vão me prejudicar, Porque quando nós falamos de emoção, nós falamos de coisas que batem, surge o desejo, eu quero aquilo, eu vou e consumo. Mas depois vem o arrependimento, que eu poderia ter, talvez, guardado aquilo para investir em alguma coisa, para, enfim, ter feito algo por mim, Mas é importante, então, que a gente sempre parta do princípio autêntico, pelo menos partir do princípio racional, de fazer escolhas baseadas na razão. O porquê eu quero isso, O porquê e de que forma isso vai agregar, uma pergunta que eu sempre costumo reforçar, que é importante que se faça. De que forma isso vai agregar para aquilo que eu quero ser no futuro? Lembrando que o futuro a gente não se fala somente de daqui a um ano, meses, mas, por exemplo, se tratando de mim, o futuro da Ana já é a Ana de amanhã. Então, de que forma aquilo que eu quero hoje pode contribuir para a Ana que eu quero ser já amanhã, no caso, Então, trabalhar sempre essa parte racional é muito importante, encontrar, então, esse equilíbrio, esse meio termo, para que eu possa ter oportunidades, de investir naquilo que eu desejo, buscar aperfeiçoamento, e, enfim, me valorizar cada vez mais. E, então, uma outra forma é buscar cursos, alternativas, que possam, então, me ajudar nessa capacitação no sentido financeiro. Sobre a autonomia na área emocional, eu sempre costumo dizer que nessa área, e para tudo na nossa vida, a gente precisa encontrar o equilíbrio. O excesso, eu digo que o excesso dos comportamentos é o que prejudica. Então, sobre a autonomia emocional, ficar sozinha demais, pode ser prejudicial, da mesma forma que também não ter tempos de solitude também é prejudicial. Então é muito importante, mulher, que você tome consciência de que é crucial para si mesma, pelo bem-estar emocional, que você aproveite, saiba desfrutar dos seus momentos sozinha. No momento onde você se silencia, que você tem o seu tempo de ficar só ali, quietinha, aproveitando aquele silêncio, mesmo que talvez seja um curto tempo que você tenha para fazer isso. Porém, também é importante que a gente tenha consciência de que as relações sociais, elas são cruciais para a nossa vida, porque nós fomos feitas também para nos relacionarmos com o outro. Mas dentro dessas relações sociais existem os limites claros que precisam ser estabelecidos. Então a importância de dizer não.
a importância de algo que eu sempre costumo dizer para as mulheres que eu costumo, acompanhar. Não se coloque numa situação desconfortável para manter o outro confortável. Aprenda a ser a tua própria prioridade. Aprenda a priorizar coisas como, por exemplo, teu bem-estar emocional, teu bem-estar físico, mental. Porque se isso não estiver bem, muito provavelmente todas as áreas da sua vida serão afetadas. Então, é muito importante que você, como mulher, saiba aprender a colocar os limites claros e saudáveis nas suas relações, priorizando sempre você mesma, entendendo que você precisa estar confortável. Por exemplo, não assuma uma carga, que você talvez não consiga dar conta para que o outro fique mais confortável. Não aceite fazer algo que você vai ficar desconfortável em fazer para que o outro fique confortável naquela situação. Então aprenda a ser a tua própria prioridade. Afinal de contas, eu sempre costumo dizer também que nós ensinamos a forma como o outro deve nos tratar. Então, a partir do momento que você começa a estabelecer limites claros, objetivos e saudáveis nas suas relações, você vai notar que as pessoas elas também vão aprendendo cada vez mais a lidar com você, entendendo os seus limites, respeitando o teu espaço, respeitando as tuas opiniões, e é muito importante que você sempre seja autêntica, coloque as tuas opiniões porque elas são válidas, elas são pertinentes, enfim, que você vá construindo o seu próprio espaço nesse sentido também. Falando sobre autonomia na área social e profissional, eu sempre costumo dizer que nós mulheres, nós somos ambiciosas, Nós já nascemos assim querendo construir coisas grandes, e isso é muito importante, porque nós somos únicas, nós somos exclusivas, e cada uma tem a sua própria personalidade. E se nós entendêssemos a forma como nós podemos contribuir para o processo de cada uma, quando nós juntamos aquilo que nos torna autêntica, a nossa personalidade, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos construir, enfim, isso tudo torna algo, abre um leque assim, de informações muito valiosas. E como eu estava dizendo, nós já nascemos com isso no nosso coração. Nós somos ambiciosos, nós queremos crescer, nós queremos oportunidades, nós queremos fazer as coisas acontecerem e nós devemos ser assim. Porém, isso tudo vai sendo construído à medida em que eu vou aceitando novos desafios na vida. Então, às vezes, durante o nosso processo, nós vamos nos deparando com alguns desafios e nós não vamos conseguir crescer diante deles se nós não vencê-los, se nós não aceitarmos aqueles desafios, agarrarmos as oportunidades e fazermos as coisas acontecerem. Então, é muito importante que diante dos desafios, diante do desconhecido, diante de coisas novas, nós não venhamos nos esquivar, pelo contrário, que nós possamos abraçar as oportunidades que surgirem para nós, para que nós venhamos tomando consciência, dizendo para a nossa própria mente que nós somos capazes, que nós conseguimos fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós almejamos, que nós conseguimos e temos potencial para isso. E às vezes a única coisa que falta é nós acreditarmos cada vez mais nisso, na força que existe entre nós e até mesmo na força que existe quando nós nos juntamos e fazemos as coisas acontecerem. Então hoje nós falamos sobre 3 pontos de uma forma muito básica, que seriam a parte da finança, a parte emocional, a parte social e profissional, mas a autonomia feminina ela é construída diariamente, com pequenas ações que nós vamos tomando e nós vamos fazendo acontecer no nosso dia a dia. E para que isso aconteça, nós precisamos nos movimentar pouco a pouco, até que essa autonomia ela faça parte da nossa vida, de uma forma muito natural. E nesse dia, e todos os dias, porque é muito importante que nós tenhamos consciência disso, que o Dia da Mulher deve ser todos os dias, porque todos os dias nós nos esforçamos, todos os dias nós temos que assumir tarefas, desempenhar diferentes papéis na área profissional, social, familiar, enfim. Todos os dias nós temos que fazer as coisas acontecerem, A mulher, ela acabou tendo esse papel. E é muito importante, mulher, que você tenha consciência que mesmo diante de tantas demandas, você entenda que você deve ser sua prioridade e que você deve construir sua autonomia. Pouco a pouco, você vai reforçando para si mesma a sua capacidade, que você tem potencial, que você é capaz,
e que basta apenas, às vezes, nós tomarmos pequenas decisões diárias para fazer com que algumas mudanças no nosso futuro, elas aconteçam. Então, nunca se esqueça, né, do quão especial, do quão importante você é. Aquilo que você carrega é crucial para que nós possamos juntas construir um futuro cada vez mais brilhante, né? E que você entenda que aquilo que você carrega tem muito potencial e poder. Então, mulher, que nesse dia e em todos os outros você possa se recordar da importância de construir a sua própria autonomia, de gerir a tua própria vida e de autogovernança. Um feliz Dia das Mulheres!